Olá, pessoal! Nossa aula de hoje vai ser sobre números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. O que são números racionais? O conjunto dos números racionais é formado por todos os elementos que podem ser escritos na forma de fração. Assim, se o número pode ser representado por uma fração, então ele é um número racional. Uma fração é a divisão entre números inteiros. Dois números inteiros é representado da seguinte maneira: A sobre B, ou pode ser dito também A dividido por B. Isso é sempre que vocês veem uma fração, vocês vão ver a representação de uma divisão. Esse número que fica embaixo, ele não pode ser igual a zero, jamais poderá ser igual a zero. Todo número inteiro pode ser expresso na forma de fração. Por exemplo, eu tenho um número inteiro, como eu falei para vocês, são os números positivos, os números negativos e o zero. Eu tenho como exemplo o número 2. Mas como é que eu vou ter um número 2 na forma de fração? Ele representa 2 sobre 1, ou seja, 2 dividido para 1, que é igual a 2. Os números racionais podem ainda ser expressos na forma decimal, mas como assim? Forma decimal é aquele número que tem uma vírgula. Por exemplo, eu tenho 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 1 dividido para 2. Quando eu pego o número 1 e divido ele para 2, eu vou ter 0,5. O 0,5 é a forma decimal e o 1 sobre 2 é a forma de fração. Todo número vai ter sua forma de fração e a sua forma decimal. Muitas das frações elas podem ser reduzidas a números menores através da divisão do numerador e do denominador. O número que eu vou usar para dividir o numerador, eu tenho que usar também, e é obrigatório que eu use o mesmo número para dividir o denominador. Como é que eu vou fazer essas reduções? Eu sei, nesse exemplo 1, eu tenho 5 sobre 10, e eu sei que eles dois são divisíveis por 5, então eu vou fazer o quê? Vou dividir o 5 para 5, que é o numerador, 5 dividido para 5, 1, e 10 dividido para 5 vai ser igual a 2, eu vou ter uma redução, a fração reduzida vai ser 1 sobre 2. No exemplo 2, eu tenho 9 sobre 36, que vai dar o quê? Eu vou dividir os dois números por 9, eu sei que todos os dois são divisíveis por 9. Então, vou dividir 9 dividido para 9, 1. E 36 dividido para 9 é igual a 4. Eu poderia ter feito de forma diferente? Poderia sim. Supondo que eu não sei que o número 36 é divisível por 9, mas eu sei que ele é divisível por 3. Eu posso fazer de pouquinho. 9 dividido para 3, 3. 36 dividido para 3, 12. Mas eu sei que o meu resultado que eu vou ter ainda vai dar para dividir para 3. Eu divido de novo até chegar na minha menor opção de número reduzido, que vai ser 1 sobre 4. Nesse exemplo 3, eu fiz assim bem divididozinho, dividido em várias vezes. Eu vou parar de dividir quando eu obter a forma mais reduzida dessa fração. Pronto, eu tenho aqui 8 dividido para 2 e 20 dividido para 2, e isso da fração 8 sobre 20. Eu tenho que usar o 2 em cima e também o mesmo número que eu usar em cima, eu vou ter que usar para dividir o número de baixo. 8 dividido para 2 deu 4, e 20 dividido para 2 dá 10. Vou poder dividir ainda? Sim, eu ainda vou poder dividir. 4 dividido para 2 dá 2, e 10 dividido para 2 é 5. Agora, eu não tenho mais número em comum que eu vou poder dividir os dois. Gente, algumas observações importantes sobre a redução de frações. A observação 1 é que a fração dada e a fração reduzida são equivalentes, isto é, elas representam o mesmo número racional. A observação 2 é que as frações cujo numerador não possui divisor comum com o denominador, essas frações são chamadas de frações irredutíveis. Operações com números decimais. Então, só trataremos de duas operações, a adição e a subtração. Iniciando pela adição. No nosso primeiro exemplo, nós temos 1,5 mais 3,2. Devemos nos atentar principalmente para a quantidade de números depois da vírgula,
certo? No nosso primeiro caso, os dois números em questão, eles possuem cada um único número depois da vírgula, certo? 1,5 tem o 5 depois da vírgula e 3,2 tem o 2 depois da vírgula. Nós devemos, no momento de montar a nossa continha, posicionar um número acima do outro, certo? De forma que a vírgula fique sempre abaixo da vírgula. Realizar a nossa soma. Não se atente para as vírgulas nesse momento. Utilize esses números como se fossem dois números inteiros. Começamos da esquerda para a direita. Temos 5 mais 2, 7. 1 mais 3, 4. Vemos que todos os dois números possuem um único número depois da vírgula. Logo, o resultado também terá apenas um número depois da vírgula. Vamos para o próximo exemplo. 1,3 mais 3,35. Nesse caso, nós temos que possui um único número depois da vírgula e o segundo número possui dois números depois da vírgula. Nesses casos, nós devemos nos atentar para posicionar os números na hora de realizar a continha. Vamos lá. 1,3. Devemos posicionar o segundo membro da nossa adição, a segunda parcela, nós devemos posicionar de forma que a vírgula fique abaixo da vírgula, unidade abaixo de unidade, para que a realização da nossa soma seja correta. Posicionamos direitinho, agora é hora de somar. 5 não tem nenhum número, mas sempre que tiver esse espaço vago, para não ficar esse vazio, a gente posiciona um zero ali. Não vai interferir na nossa adição. Então, nós posicionamos o zero, para que o 5 tenha com quem somar. 5 mais 0, 5. 3 mais 3, 6. 1 mais 3, 4. Nós vemos que um desses números possui dois números depois da vírgula e um dos números possui um número depois da vírgula. Logo, a posição da vírgula do resultado deve ser. Agora, falando em subtração. No nosso primeiro exemplo, nós temos 3,2 menos 1,1. Vamos sempre nos atentar para a quantidade de números depois da vírgula, para que saibamos posicionar os números. 3,2 tem um número depois da vírgula, que é o 2, e 1,1 também tem um número depois da vírgula, que é o 1. Nessa situação, é mais simples. Posicionamos vírgula abaixo de vírgula e temos 2 menos 1, operamos como se não existisse vírgula, 2 menos 1, 1, e 3 menos 1, 2. Lembre-se sempre, assim como na adição, posicionamos a vírgula de acordo com a quantidade de números que tem depois da vírgula, logo nosso resultado também terá um número depois da vírgula. Segundo exemplo, 1,35 menos 1,3. 1,35 possui dois números depois da vírgula e 1,3 possui um número depois da vírgula. Vemos que o 5 não possui nenhum número. Então, assim como fazíamos na adição, por questões mais de estética e como o zero não altera no nosso resultado, ele não influencia no nosso número, nós posicionamos o zero. Fazendo a subtração, temos 5 menos 0, 5, 3 menos 3, 0, 1 menos 1, 0. Vemos que 1,35, ele tem dois algarismos depois da vírgula, então, nosso resultado também terá dois algarismos depois da vírgula. Próximo exemplo, 12,8 menos 1,23. 12,8 possui um número depois da vírgula e 1,23 possui dois. Posicionando vírgula abaixo de vírgula, temos. Não existe número acima do 3, mas nós devemos realizar a subtração. Para isso, nós devemos posicionar o zero, colocar um zero assim, à frente do número. Ele não altera o nosso resultado, mas ele existe lá. Nós não somos obrigados a colocar, mas na realização da conta, ele não muda o nosso número
ele continua representando o mesmo número e fica mais fácil de eu realizar a subtração. Temos 0 menos 3 não é possível, nós pedimos 1 emprestado para o 8, fica 10 menos 3, que é 7. O 8 deixou de ser 8 para ser 7. 7 menos 2, 5. Passando para o outro lado, 2 menos 1, 1. O 1 baixa, fica 1. 11,57. Como 1,23 possui 2 algarismos, depois da vírgula, logo nosso resultado também ficará 11,57. Bom, gente, essa era a nossa aula de hoje. Próxima semana temos aula de novo, só que através do Meet. Tchau, tchau!